tá filmando mais uma? Já. Dostoiévski é um escritor russo, né? Eu quero fazer situar ele, né, pro pessoal, que nem eu tentei fazer com o Thomas Mann. Dostoiévski é um escritor russo do século XIX. Considerado o maior acontecimento da vida dele foi quando ele se juntou a um grupo de radicais, quando ele era muito jovem ainda, e foi condenado à morte e enfrentou um pelotão de fuzilamento. Enquanto ele estava diante do pelotão de fuzilamento, pensando que ia ser o final da vida dele, no último instante chega as ordens de que o czar o havia perdoado e que ele então teve a sua pena mudada de fuzilamento para um período na Sibéria como prisioneiro político, né? Aí ele passa vários anos na prisão e aí ele sai e ele publica vários livros e ele tem algumas declarações muito interessantes, porque ele era um humanista, né, entre outras coisas, e ele diz que ele testemunhou que mesmo nos ambientes mais baixos, mais degradantes que ele viu, que ele podia dar esse testemunho, que ele viu sinais, né, de grandeza humana, mesmo naquele ambiente. Um dos seus livros mais famosos, além desse aqui, é o Recordações da Casa dos Mortos, em que ele conta a experiência dele desses anos que ele esteve na Sibéria. Ele dá nomes ali de pessoas e tudo, mas muito provavelmente são nomes fictícios, né? Até porque se diz, eu não sei se existe a tradução integral, se diz que o que ele publicou passou por uma censura e não foi publicado integralmente aquilo que ele teria escrito, né? Esse romance, O Crime e Castigo, é um dos romances mais falados, eu não sei se é um dos mais lidos, mas é um dos mais falados. Você encontra tópico no Scooby, que é uma comunidade de livros que eu amo, adoro de paixão. Você encontra comunidades do Orkut que falam de Dostoiévski, mas que eu não faço parte de nenhuma, porque eu vejo muita gente posando que, eu leio Dostoiévski. A essa hora eu fico que nem uma letra, sabe? Eu fico um pau da vida, eu não entro. Você vê pelo discurso da pessoa que ela não lê. Gente, não é vergonha não ter lido. Tem muito autor que eu não li, tem muito livro que eu não li. Então não é vergonha nenhuma. Mas não finge. Não finge. Tá? Não li. Fulano, você já leu? Não li. Eu sempre falo isso. Não li. Tem muita gente, até autores aqui, que me recomendam, que falam que são bons e eu ainda não li. Eu não tô lendo nenhum, sei lá. Esse livro aqui, continua assim. Esse livro aqui, O Crime e Castigo, já foi filmado. Ele tem versões russas até mudas. Se não me engano, existe um filme mudo russo de 1911 ou 1913. Tô falando sério, tô brincando não. Sério? Mudo. Aí já no início do cinema russo. Para você ver como o livro já era importante. Ele foi publicado no século XIX, que foi a época que ele viveu, e ele faz algumas discussões muito interessantes sobre existem pessoas extraordinárias, existem pessoas que por serem extraordinárias, então elas estão acima do bem e do mal, são pessoas, portanto, que podem fazer coisas que nós, os comuns dos mortais, não podemos fazer. O herói desse livro é um estudante, é o Raskolnikov, e ele está passando por um momento difícil da vida dele, porque ele é muito pobre, a família dele também é pobre, ele tem uma mãe e uma irmã que não moram com ele. Ele mora num lugar assim muito, né, um lugarzinho assim, tipo uma enxerga mesmo, muito maltratado, muito privado de quase tudo. E ele escreveu há pouco tempo, porque ele é estudante, ele é uma pessoa culta, apesar de ele não ter recursos, ele escreveu um ensaio que foi publicado, né, no jornal, numa revista, não sei, não me lembro mais, em que ele defende essa ideia, né, de pessoas que são extraordinárias, pessoas que estão realmente acima do bem e do mal. Essa ideia não é só dele, porque ela também vai circular alguns anos mais tarde. Esse livro, olha, ele é de 1866. Alguns anos mais tarde, isso vai circular na literatura de um pensador alemão, que é o Nietzsche. Ele também vai falar sobre isso, né, da ideia do super-homem, daquela criatura que está... Ele tem um livro chamado mesmo, Além do Bem e do Mal, né, em que ele esboça essa filosofia, que existem algumas pessoas que realmente não podem se pautar pela moral comum, né? Seriam os super-homens. E aí o herói desse livro junta o fato dele já ser pobre, dele provavelmente não estar bem de saúde, porque ao longo do livro você vê que ele tem surtos assim, que parece que ele sai fora de si. A Larissa deve lembrar disso. Momentos que ele parece que vai desmaiar e tudo.
Junta tudo isso com a pobreza, com as preocupações que ele recebeu uma carta da mãe dele logo no início do romance, que ele fica meio preocupado com a situação da irmã dele, porque a mãe e a irmã também são pobres. E o fato dele conhecer essa usurária, essa mulher que empresta dinheiro, né? A juros e tudo, que é uma agiota, né? E ele ter essa ideia de homem extraordinário, de pessoa acima do bem e do mal, junta tudo isso, a pobreza, as preocupações, o fato dele não estar bem de saúde, o fato dele conhecer essa agiota, né? Saber onde ela mora e tudo, porque ele vai lá e faz negócio com ela, e o fato dele ter escrito esse texto defendendo esse tipo de ideia, que existem pessoas que podem fazer as coisas que eu e você não podemos fazer, que elas estão automaticamente desculpadas, né? Elas têm permissão de fazer, que ele acaba então fazendo o quê? Ele mata essa mulher, essa agiota. Mas o que acontece? Enquanto ele está matando ela, chega a irmã dela. Aí ele mata a irmã dela também. E aí a história entra num clima assim, ao mesmo tempo que dramático, quase que de pesadelo. Ele mergulha dentro, né? O autor, Dostoiévski, ele mergulha dentro do pesadelo do Raskolnikov, né? Você acompanha os pensamentos do Raskolnikov, aqueles momentos em que ele parece que está quase surtando. E ele começa a receber visitas e contatos de um policial também, depois que já se descobriu a morte, só que não pegaram ele no fraga. Mas ele fica o tempo todo percebendo que tem hora que o policial fala alguma coisa, aí ele fica naquela, será que ele sabe? Será que ele sabe? Ele está esperando que eu diga alguma coisa, ele está só me observando. Você já não sabe se é o fato de ele ter cometido o crime, né, e saber que cometeu o crime, e está preocupado de ser descoberto, ou se é o fato dele não estar bem de saúde, que está deixando ele tão paranoico. Será que o policial sabe mesmo? Será que aquilo não é só da cabeça dele? Então você tem um monte de ambiguidades ao longo do livro. E você tem outros temas também, né? Ele tem um conhecido que também é um homem muito pobre, porque as regiões que o Dostoiévski descrevia, e as pessoas que ele descrevia geralmente eram pessoas assim muito pobres, né? Quando não eram miseráveis, eram quase miseráveis. Então ele tem esse conhecido, por exemplo, cuja filha acabou se prostituindo para poder alimentar a família. E o homem conta isso para ele, logo nos primeiros capítulos do livro. A moça que se prostitui, né? É tipo uma heroína caída. O Dostoiévski usa essa ideia e a gente vai encontrar isso em escritores mais recentes, o Gangrin, de pessoas que são quase santas, mas ao mesmo tempo pecaminosas. Elas fazem alguma coisa errada, mas é assim, elas se degradam para salvar outros. O Gangrin vai usar isso, que é um escritor católico do século XX, vai usar essa ideia que você já vai encontrar aqui na Sônia. Que é uma menina que está se prostituindo, ela é muito jovem, mas ela está se prostituindo não porque ela seja uma menina má, mas porque ela quer alimentar os seus irmãos e quer alimentar a sua família. Então ele vai trabalhar com tudo isso, ele vai trabalhar com esse rapaz que cometeu um crime e de repente ele descobre que a consciência dele não consegue ficar, não consegue viver aquilo que ele pregou no texto dele, entendeu? Existem pessoas que estão acima do bem e do mal, mas ele não se sente especial. Raskolnikov começa como um homem extraordinário e termina como um homem ordinário. Aí eu ainda falei assim para ela, Adriana, eu não vejo bem assim não. Eu acho que é interessante que ele pregou uma coisa que eu não gostaria de encontrar esse tipo de pessoa. Que acha que pode fazer uma coisa que você não pode, que eu não posso, que tem o direito de matar, de estuprar, de mutilar, e né, tem esse direito, que não estaria errado. Né? Eu não gostaria de encontrar esse tipo de pessoa. Então eu fico até aliviada que o Raskolnikov tem escrito esse artigo e depois não conseguiu viver isso. Ele não consegue viver isso. Então é o drama desse homem, né? Que ele discursa uma coisa, mas ele não consegue viver aquilo. Graças a Deus que ele não consegue viver aquilo. É a minha opinião pessoal. Eu acho que é uma história muito dramática, uma história que discute ética, que discute sanidade, porque tem muitos momentos que você tem autores que dizem, críticos que dizem que os personagens dos Dostoiévski vivem à beira da loucura, então sempre assim, naquela linha tênue entre a sanidade e a insanidade, né? Então você entra naquela viagem junto com ele, tem gente que se sente mal quando lê o Dostoiévski. Eu tenho uma amiga que diz, ela não diz que ele se sente mal, mas ela diz que ler Dostoiévski é uma experiência. Você não sai a mesma pessoa depois que você termina de ler o livro dele. E eu concordo com ela, tá? Eu recomendo. Tá? É um dos livros muito interessantes. Você pode considerar assim, um precursor da história policial, se você já não soubesse quem é o assassino logo nas primeiras páginas, né? Porque você logo vê que foi ele que matou.